Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Por unanimidade, os países europeus decidiram vetar a importação de frango de 20 frigoríficos brasileiros, a maioria da BRF, que detém no Brasil as marcas Perdigão e Sadia. A decisão do bloco europeu foi anunciada no final da manhã de hoje, no horário de Brasília, alegando deficiências em questões de controle sanitário oficial brasileiro. O embargo europeu acontece 2 dias depois de o Ministério da Agricultura ter suspenso o autoembargo de várias unidades de produção em que as próprias autoridades do país haviam proibido a produção de carne e de frango em várias dessas fábricas para averiguar justamente questões sanitárias. Os embarques aos países europeus podem, em tese, ocorrer até que a decisão dos países do bloco seja publicada, provavelmente em 15 dias. Mas até lá as discussões devem avançar ainda mais. O governo brasileiro trata o assunto não como questão sanitária, mas sim como uma guerra comercial em que a Europa estaria tentando proteger sua indústria, o que afronta a lógica do livre comércio. Por isso, já anunciou que vai entrar na Organização Mundial do Comércio para questionar a medida que prejudica a indústria brasileira. O caso teve repercussões políticas e econômicas. Este é o assunto de destaque, já na abertura aqui do Cenário Econômico, que está no ar. A gigante nacional de produção de carne de frango, BRF, a empresa mais afetada pelo embargo da importação dos europeus, sentiu o efeito dessa decisão na negociação de seus papéis aqui na Bolsa. A empresa teve prejuízo de R$1 bilhão no ano passado e vinha acumulando perdas nos últimos meses, seja pela repercussão da Operação Trapaça da Polícia Federal, que apontou compra de laudos sanitários para a liberação da produção em algumas de suas unidades, seja pela proibição da comercialização do próprio Ministério da Agricultura, que apurava o caso, ou pela briga dos acionistas em torno do novo conselho da empresa. A sinalização de um acordo entre os acionistas ainda na quarta-feira, ontem, levou à valorização das ações da empresa aqui na B3. Hoje o mercado abriu com a confirmação de que o executivo Pedro Parente, atualmente na Petrobras, deve presidir o conselho da BRF, um nome de consenso que teria capacidade para tirar a empresa da atual situação financeira. Nesta quinta-feira, as ações da BRF chegaram a subir acima de 10%. Mas perderam valor por causa do anúncio do embargo europeu. A gente tem exatamente o comportamento das ações da BRF. A gente vê ali a BR Foods, as ações ordinárias negociadas aqui na Bolsa, terminaram o dia com uma valorização de quase 5%, 4,9% a R$ 24,17. Mas no período da manhã, antes desse anúncio europeu, superou a casa dos 10% de alta, só para você ter uma ideia, o tamanho do impacto dessa decisão da Europa. Mas também o impacto que teve desde ontem, a BRF teve alta ontem, justamente por de alguma forma, uma resolução nesse problema da briga dos acionistas. O fato é que o caso da BRF passa primeiramente pela gestão interna do negócio, que gerou a série de problemas que comprometeram os resultados da empresa no ano passado e a briga dos acionistas. A chegada de Pedro Parente ao conselho da empresa, provavelmente no próximo dia 26, resolve isso e, por esta razão, as ações, ainda assim mesmo com o bloqueio europeu, registraram alta. Apesar da decisão do embargo dos europeus, que afeta as exportações de frango do Brasil, em que a BRF é exatamente a maior prejudicada, o assunto vai a outro patamar agora, o das discussões do livre comércio. E, neste caso, ganha o apoio do governo brasileiro, que é um forte aliado nessa discussão. Nós temos alguns números sobre o tamanho da exportação de frango, em que o país é o maior produtor mundial. A gente tem exatamente essa situação. Vamos lá, sobre esse embargo europeu ao frango do Brasil, são 20 unidades produtoras no Brasil que foram apontadas pelos europeus como problemáticas em questões sanitárias, na alegação dos europeus. 12 dessas 20 são da BRF, ou seja, a maior parte é exatamente da BRF. E esse embargo europeu afeta entre 30% e 35% das exportações à Europa. Ou seja, nós estamos falando de praticamente 1/3 ali que deixa de ser exportado para a Europa, que é um grande comprador. Para a gente ter uma ideia do tamanho da exportação brasileira de frango, inclusive, e a importância, claro, da Europa, nós temos outros números ali. Vamos lá. Para você ter uma ideia que a gente tem para o mundo, no ano passado, em 2017, foram 4.300.000 toneladas de frango exportado. Para a Europa, 323 mil toneladas. É 1/3 dessas 323 mil
que passam a ser prejudicadas agora, dado esse embargo europeu, que foi anunciado hoje, e essa medida precisa ser publicada, deve acontecer em 15 dias. Até lá, em tese, os embarques poderiam acontecer, visto que o alto embargo que o Ministério da Agricultura tinha colocado sobre essas empresas, ou seja, impedido essas empresas de produção, isso já foi liberado 2 dias antes. A Associação Brasileira de Proteína Animal questionou os critérios sanitários que levaram os europeus ao embargo das 20 unidades exportadoras do Brasil e mostraram que a simples presença de sal no produto exportado muda radicalmente como o produto é inspecionado na Europa. Vamos lá, para a gente ver. Esse é o detalhe. O frango com sal, e na verdade é de 1,6% de sal, para você ter uma ideia na embalagem. Frango com sal passa por uma análise de 2.600 tipos de salmonela. Só o fato de ter sal. Quando se exporta in natura, ou seja, sem a presença de sal, aí são apenas 2 tipos de salmonela inspecionados. Esse questionamento da Associação Brasileira de Proteína Animal visa demonstrar claramente que o critério não faz muito sentido se a questão é sanitária. Porque o produto com sal passa por uma análise de mais de 2 mil tipos de salmonela e o produto in natura só com 2 tipos de salmonela. É exatamente essa a discussão que se tem agora no Brasil. Até porque o Ministério da Agricultura, ou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, já anunciou que o país vai recorrer à Organização Mundial do Comércio. Nas alegações brasileiras, o assunto é meramente de guerra comercial e não de saúde. E justifica exatamente esse ponto por essa nota que foi divulgada agora há pouco. Vamos lá. Nossa reclamação, diz o Ministério da Agricultura, é que a comunidade europeia diz que é uma questão de saúde. Mas se o Brasil pagar uma tarifa de 1.024 euros por tonelada exportada e mandar tudo como carne in natura, entra sem nenhum problema. Então, não é uma questão de saúde, termina a nota do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, divulgada agora há pouco, em relação a esse caso da BRF e, obviamente, do embargo anunciado pelos europeus no final da manhã de hoje, no horário de Brasília. A BRF também se manifestou em nota e disse que, diante da possibilidade de a Comissão Europeia limitar as exportações de frango brasileiro, a empresa confia que essas decisões sejam apenas baseadas em critérios técnicos e sanitários e não motivadas para proteger mercados locais. Por fim, a preocupação agora é com o emprego de milhares de funcionários que, em alguns casos, já passaram por férias coletivas e demissões podem acontecer. São 20 unidades no país. O estado do Paraná é o que mais tem unidades, não só da BRF, como também de outros frigoríficos, que por esse embargo europeu vão sofrer exatamente esse tipo de sanção e, obviamente, a produção pode cair e baixar o preço aqui no Brasil, que diminuiria o ganho desses frigoríficos e aumentar o preço do frango na Europa. Só uma observação sobre a Petrobras. O presidente executivo da empresa, Pedro Parente, que é o nome de consenso agora dos acionistas, dos diversos grupos de acionistas ali na BRF, para ser o presidente do conselho, não deixaria a Petrobras nessa situação. Ele apenas vai abandonar o cargo que tem hoje, o mesmo cargo de presidente de conselho aqui na B3, para assumir o da BRF. No estatuto da Petrobras, é possível que o presidente da empresa assuma o conselho de uma outra empresa, desde que não tenha conflito de interesse. O caso nós estamos falando de um frigorífico e da Petrobras, ou seja, não há conflito de negócio nesse aspecto. Falando em Petrobras, a empresa brasileira anunciou que pretende abrir mão do controle de 4 refinarias. A iniciativa faz parte do plano da companhia de vender ativos para reduzir despesas. A decisão vai permitir a entrada de mais recursos no setor de petróleo e gás e pode aumentar a capacidade de produção do país. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, conversa conosco agora. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. O anúncio foi realizado hoje durante um seminário aqui no Rio de Janeiro. A Petrobras pretende colocar à venda 60% da participação que tem nessas 4 refinarias e também em outros 12 terminais. As refinarias são as seguintes: Abreu e Lima e Landulfo Alves, no Nordeste, e a Roberto Pasqualini e Getúlio Vargas, que ficam no sul do país. A Petrobras venderia 60% da participação em cada uma dessas refinarias e ficaria com 40% da participação. Com essa venda, a Petrobras passaria a ter a administração total de 9 refinarias e de 36 terminais. A maioria desses terminais acaba ficando aqui na região sudeste. Com essas 9 refinarias e com os 36 terminais, a Petrobras continuaria controlando 75% do refino do óleo
e gás aqui em todo o território nacional. Segundo o presidente da Petrobras, Pedro Parente, não existe um prazo determinado para que essas refinarias sejam colocadas à venda, já que todo o processo está sendo acompanhado de perto pelo Tribunal de Contas da União. Mas a venda das refinarias já ganhou um parecer favorável da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Pedro Parente disse ainda que pretende vender essas refinarias para economizar, já que a Petrobras desde o ano passado vem se desfazendo de ativos para reduzir a dívida da empresa e também para melhorar o mercado de petróleo e gás aqui no Brasil. Segundo Pedro Parente, a presença de novos parceiros é fundamental nesta área de petróleo e gás e ajuda, por exemplo, numa possível futura crise da Petrobras. Se existir essa crise, a iniciativa privada vai estar atuando no mercado e com isso vai conseguir equilibrar todo o refino de óleo e gás aqui no Brasil. Por isso, Pedro Parente pretende abrir para a iniciativa privada e acredita que com isso o setor vai acabar lucrando mais e gerando mais empregos. Piotr. Muito obrigado, Maurício. A confiança do empresário voltou a cair em abril, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Um resultado que, segundo a Confederação, acende um sinal amarelo e leva os empresários a revisarem expectativas, porque o ritmo de recuperação da economia está mais lento do que o previsto no final do ano passado. A Vanessa Casalino tem os números. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. O índice de confiança do empresário industrial caiu para 56,7 pontos agora em abril, pouco mais de 2 pontos inferior ao de março. Apesar disso, segundo a CNI, o número é superior à média histórica de 54,2 pontos e permanece acima dos 50, que separa a confiança da falta de confiança. Os empresários estão menos otimistas porque revisaram a percepção a respeito das condições atuais e das expectativas sobre o desempenho dos negócios e da economia para os próximos 6 meses. A confiança é maior nas indústrias de transformação, construção e extrativa. De acordo com a pesquisa, essa queda de abril interrompe meses de estabilidade do índice, já que o indicador vinha crescendo desde agosto do ano passado a fevereiro deste ano, 6 meses seguidos de expansão. Para que a gente entenda, o ICI aponta tendências da economia. Isso porque se o empresariado está confiante, tende a fazer investimentos, o que ajuda no crescimento da economia. Piotr. Tanto é que a gente divulgou ontem o monitor do PIB e a formação bruta de capital fixo, na verdade, que é investimento em máquinas e equipamentos, cresceu bastante, se comparado, evidentemente, o trimestre terminado em fevereiro com o fevereiro do ano passado. Agora nós estamos vendo um cenário de agora, recente, que foi apurado pela CNI. Aliás, lá também, segundo o monitor do PIB, era a indústria de transformação que tinha as melhores expectativas em relação à economia, como continua, apesar dessa queda da confiança, continua o que puxa para cima exatamente a indústria de transformação, como a Vanessa Casalino nos trouxe aí. Bom, daqui a pouco o Ibovespa, que hoje teve influências do desempenho da BRF, o dólar teve leve alta. Nós voltamos em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, Ibovespa e dólar com leve alta, a gente tem ali o Ibovespa hoje próximo da estabilidade, uma oscilação positiva, mas próximo da estabilidade, com 0,05%, 85.824 pontos. A Bolsa chegou a cair um pouco mais durante o dia, mas está aí, uma alta de 0,05%. E o dólar comercial, uma alta de 0,34% a R$ 3,39. O dólar estava vindo de 2 dias de queda, hoje voltou a subir um pouquinho aí. E uma pesquisa da FEComércio mostra que apenas 4 de 10 paulistanos têm alguma reserva financeira, o menor patamar desde maio do ano passado. A Vanessa Casalino nos conta os detalhes. Vanessa. Piotr, segundo o levantamento, esse índice, que é o de segurança de crédito e mede a capacidade de pagamento de dívidas a partir de reservas financeiras, caiu mais de 7% na comparação com março. Já em relação a abril, o recuo foi de 9%. Uma queda ainda mais acentuada entre os endividados, segundo a FEComércio, e que contraria a expectativa de reflexos positivos com a melhora no emprego. Eu falei abril de 2017. Já entre os que estão fazendo reserva financeira, mais da metade
ainda escolheu a poupança em abril. Mas, apesar disso, essa preferência atingiu o menor patamar da série histórica, que começou em junho de 2012. As aplicações em renda fixa seguem em segundo lugar e a previdência privada, neste mês, teve um aumento de mais de 3 pontos percentuais nas preferências, o que é uma boa notícia, não só porque os que poupam estão se planejando para a aposentadoria, mas porque demonstra a busca por uma diversidade maior de investimentos que não apenas a poupança. Já a parcela de paulistanos que tem a intenção de comprar parcelado ou financiado nos próximos 3 meses caiu de 21% para 19% em abril, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. E ainda falando em reservas financeiras, como nós vimos aí com a Vanessa, o índice de brasileiros que tem uma reserva financeira é baixo. O caso específico foi dos paulistanos, mas isso pode ser reproduzido em uma média brasileira. Mas aqueles que conseguem separar um pouco para eventuais emergências ou para financiar uma viagem, por exemplo, ou para guardar exatamente, planejar o futuro, estão investindo de forma correta? Para falar de investimentos, eu recebo a assessora financeira da FB Wealth, Daniela Casabona. Daniela, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Tudo bem. Essa menção, vamos começar com esse assunto que a Vanessa nos trouxe aí. Essa menção específica é um caso de imprevidência financeira, ou seja, as pessoas não fazem uma prevenção em relação a dívidas que elas possam ter. Neste momento eu posso analisar isso como uma possibilidade. Mas se eu levar em conta a realidade brasileira dos últimos 3 ou 4 anos, nós passamos pela mais severa crise econômica desse país. Sim. E com perda de emprego, nós temos um nível de desemprego muito alto. É imprevidência em algum momento ou é crise mesmo? Eu acho que é a soma das duas coisas, tá? Se você parar para pensar, realmente a gente está num momento muito difícil, né, do Brasil, da economia brasileira. Está começando a melhorar um pouquinho, a ter uma movimentação agora. Mas a gente também tem a questão cultural do brasileiro ser imediatista e não se planejar futuramente. Então a gente chega naquele momento em que a idade, ele chega com uma certa idade cortando os custos, achando que daqui a pouco ele não vai precisar mais ter os mesmos custos. E esquece que, na verdade, sobe os custos, né? Porque, além da inflação, né, tem a inflação, tem os custos de plano de saúde que ficam muito mais altos, tem a saúde mesmo, que não é a mesma, então a pessoa demora um pouco mais para se recuperar. A capacidade dele de conseguir recursos de trabalho que fica menor também. Exatamente. Então a gente tem essa questão da pessoa não conseguir trabalhar mais o mesmo que ela trabalhava e achar que vai dar certo cortar os custos, porque esquece que tem o filho, né? Esquece que tem a escola, que a faculdade é mais cara que a escola ainda. Então não se planeja, não olha para um horizonte mais longo, assim. E quem consegue ter essa reserva, normalmente investe bem ou mal? Porque nós temos várias opções e não raro nós temos o que a gente chama de investimento da moda. Sim. Investimento da moda, tempos atrás, até outro dia, era tesouro direto. O Bitcoin chegou ali derrubando tudo, sem nenhum lastro, o que me deixava preocupado, alguém que comprava Bitcoin de uma maneira cega. Enfim, para quem comprava tesouro direto, que é uma segurança grande de longo prazo, e tira o dinheiro do tesouro direto para comprar Bitcoin, não faz muito sentido. É essa falta de noção de investimento que faz alguém sair de um investimento para o outro, assim? A gente volta de novo nessa questão cultural do imediatismo brasileiro, né? Então, por isso que existem os investimentos da moda para cá, né? Não existe uma diversificação, não existe uma forma saudável de investir seu dinheiro. Então a pessoa vai e fala assim, agora o Bitcoin está ganhando, vamos colocar tudo no Bitcoin. E falta uma assessoria, falta uma escola financeira para esse investidor e acaba perdendo dinheiro, acaba tomando sustos que não precisam. Então assim, falta realmente investir de forma correta. Você falou assim, tem uma frase que me chama a atenção, me perdoe nessa sua resposta. Falta contratar ou ter uma assessoria que seja competente, focada naquele assunto. Os brasileiros não têm, na média, problema em pagar por serviços. Ele acha que ele pode resolver sozinho. Então, deixa eu mesmo descubro o que eu vou fazer. E Sim. Não é. O mercado de investimento não é tão simples assim. Exatamente. A gente tem hoje milhares de fundos, milhares de investimentos, milhares de ações. E a pessoa acha que pode fazer por si só. Muita gente acha que pode fazer tudo por si só, né? Então fala, eu vou ali no marketing, faço eu e não contrato um profissional e aí acaba que não tem resultado. Com o financeiro é a mesma coisa. Às vezes eu falo para algum cliente, por que você contrata um personal trainer que vai cuidar do seu corpo e você não contrata uma pessoa para cuidar do seu dinheiro, que é mais importante, né? Que vai garantir o seu futuro, que vai poder continuar a fazer você aí no personal trainer. Então, aí a pessoa para e pensa e fala assim, é verdade. Mas demora para ele ter essa consciência do que, eu vou pagar. E é muito ilusório também o que acontece, né, hoje em dia. Você não precisa pagar nada para investir.
ninguém trabalha de graça. Então, a gente sabe que Claro, alguém está ganhando ali. E é uma consultoria especializada. E alguém está puxando um pouco mais ao favor, né, do dinheiro que ele vai ganhar. Então, assim, existe a comissão. Então, é importante saber o que está sendo cobrado e como está sendo cobrado. Então, falta essa educação do brasileiro também de pagar por serviços, né? Não só o financeiro, eu falo de um modo geral. E o investimento médio, obviamente você deve trabalhar com alguns grupos específicos de pessoas que fazem investimentos, né, de investidores. Mas o que é um patamar mínimo para começar, por exemplo, a diversificar? Obviamente que as pessoas vão sempre guardar alguma coisa em poupança e eu mesmo recomendo aqui, dependendo do valor, é melhor você guardar em poupança, não tem imposto de renda, você se precisar de uma emergência tira, não precisa pedir licença para o gerente do banco, não vai pagar imposto para retirar e nada. Bom, mas qual é o patamar mínimo de recurso, porque ele já pode começar a diversificar e aplicar em coisas diferentes? O ideal é que ele tenha um montante de segurança, né? A gente sempre fala, não adianta você querer diversificar sem um montante de segurança que a gente chama de colchão, para ir para uma renda variável. Porque, por exemplo, se você precisar desse dinheiro num momento em que a bolsa está caindo, você vai ter prejuízo. Claro, vai perder o que investiu. Você não teve a calma de conseguir tirar ele no momento bom. Claro. Sempre o ideal é você comprar na baixa e vender na alta. Sempre o ideal. Então, se você tem essa calma e se você consegue se planejar financeiramente, você pode correr as oportunidades e pode passar por essas volatilidades de maneira tranquila. Então, às vezes a gente pega cliente que fala assim, mas eu quero diversificar porque agora a taxa de juros caiu, a taxa de juros vai devolver. A pessoa depende daquele dinheiro. Como é que ela vai diversificar? Então, assim, tem que ter um potencial de diversificação. É difícil falar em valores porque cada um tem seu estilo de vida, né? Depende do colchão de cada um, é isso? Exatamente. Então, depende muito da necessidade. Tem gente que fala, eu não vou precisar desse dinheiro por muitos anos. Que já está tranquilo, já está mais seguro. Então, assim, a gente faz esse planejamento para que a pessoa, mesmo que ela ache que ela não vai precisar do dinheiro, tenha um pouquinho na zona de segurança. Porque se perde o emprego, ou se acontece qualquer coisa, você vira um inválido, a gente está sujeito, né? Claro, são situações da vida. E assim, às vezes até um pouco pessimista da nossa parte planejar dessa forma, mas eles falam, não, eu não vou precisar. Eu falo, calma, vamos devagar, vamos mostrar o que é diversificação. Isso já é consultoria especializada que alguém fazendo sozinho vai fazer, vai cometer um erro. Que vai se empolgar, exato, hoje você vê a bolsa está batendo recordes, então ela fica escutando aquilo, né? Escuta na rádio, escuta na televisão, assiste na televisão, fala, nossa, eu vou para a bolsa. Nem sabe quais são as ações, nem sabe o momento certo de vender e comprar, né? Então, é muito complicado. Aliás, sobre bolsa, quando a gente fala do Ibovespa, primeiro que são só algumas ações que fazem parte do Ibovespa. E isso é uma média. Pode ter ações que tenham caído bastante e tem peso diferente das ações ali. Sim. Petrobras vale muito dentro do índice Ibovespa. Algumas ações valem pouquinho, bom, enfim. Só para dizer que não é assim, a bolsa subiu, quem subiu, né? Exato. E além disso, a gente tem aquela questão do diversificar, né, que foi ensinado para a gente no banco, aquela pizza. Conservador, moderado, agressivo, isso, né? E aquilo lá é muito conceitual, assim, porque hoje o que é ser conservador, né? É a pergunta do gerente do banco para o cliente, não é isso? Exato, e normalmente se limita a isso. É um questionário, assim, que você não conhece seu cliente a fundo, você não planeja a vida dele, você não sabe se ele vai precisar daquele dinheiro daqui a 1 ano, daqui 2, ou se ele está pensando em empreender em alguma coisa, o quanto ele precisa, né, para rentabilizar o dinheiro acima da inflação pessoal dele. Então, é muito importante que tenha uma pessoa ali focada no investidor. Então, eu acho super importante E normalmente isso custa quanto para o investidor? Isso varia com o valor que ele tá investindo? Isso é o tipo de assessoria que depende muito? Varia de acordo com o que ele está investindo. É o valor investido? Sim. Porque eu imagino que se for uma taxa muito alta, muito pouca gente acessaria o serviço, né? Não. E assim, é uma taxa, na verdade é uma coisa justa, né, que a gente fala. É um planejamento, é um olhar para o cliente. Então, mesmo que ele tenha um custo, porque sempre tem, que custo vale a pena eu sair e olhar para o investidor de forma individual e personalizada do que um banco que vai fazer aquela pizza, que mal te conhece, que vai colocar você em algum dessas classes, né, do moderador conservador, e vai te colocar numa classe de ativo que é referente. Sem contar que gerente de banco quer vender o produto do banco.
É sim, ele é um funcionário do banco, precisa entender. Existe um pouquinho de conflito de interesse, sim. Claro, né? Nesse caso sempre tem essa questão, né? Obviamente, e tem as taxas que o banco cobra normalmente, enfim, tudo mais, mas ali é produto do banco. Não... A gente pega muito cliente falando, mas olha, eu sou muito conservador e eu não quero sair da renda fixa. A gente fala, mas não dá para você ter tudo numa classe de ativo só. Isso não é ser conservador, é ser agressivo. Claro. Porque se essa renda fixa vai mal, seu dinheiro começa a ir mal. Isso não é investimento, é aposta, não é? Exato. Daniela, obrigado pela gentileza da entrevista e sucesso. Obrigada. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, às 7 horas da noite, a gente está de volta. Até lá.